agora a assistir a palestra Geotecnologia na Prefeitura de Salvador, Defesa Civil, Gestão de Riscos, Eventos Extremos, que será ministrada pelo senhor Pablo Almeida dos Santos. O Pablo é engenheiro agrimensor e cartógrafo, graduado pela Universidade Federal da Bahia. Me sinto bastante confortável porque foi meu aluno e estou muito feliz em poder estar mediando essa palestra aqui com ele. Pablo já tem atuado no setor de geoprocessamento e especificamente na modelagem e organização de banco de dados geográficos há 7 anos pela Codesal, que é a empresa de defesa civil do estado, do município de Salvador, e já teve passagem também pelo INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente do Estado. Para mais informações acerca do currículo do palestrante, vocês podem acessar o nosso site www.geopública.ide.ba.gov.br. Nosso palestrante vai fazer essa explanação em até 40 minutos e vamos ter 10 minutos para responder as perguntas ao final da palestra. Por favor, solicitamos aos participantes que estão no acesso remoto que encaminhem suas perguntas através do chat no canal do YouTube, para que a gente possa direcioná-las para o Pablo e deixo com ele agora a palavra. Obrigada pela sua presença, obrigada a todos pela audiência também. Obrigado, Fábio, muito obrigado pelas palavras. Agradeço pela minha apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu convido vocês a conhecerem as ações da Defesa Civil em Salvador. Então, o objetivo da palestra aqui agora é a gente apresentar as ações que são geridas na Defesa Civil e como a geotecnologia está atrelada a essas ações. Fabíola já me apresentou devidamente, sou engenheiro agrimensor e cartógrafo, graduado pela Universidade Federal da Bahia, né? E atuo na parte da gestão de dados geoespaciais da Defesa Civil. Então, um rápido histórico sobre o que é a Defesa Civil. As primeiras ações, estruturas estratégicas de proteção e segurança à população no mundo foram realizadas nos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, no caso, foi o primeiro país a preocupar-se com a segurança da população, após o lançamento de bombas que causou milhares de perdas de vidas. Em 1940, foi criado, então, a Civil Defense. No caso do Brasil, em 1943, foi criada a Defesa Civil Antiaérea, que transformou-se em Serviço de Defesa Civil. No caso de Salvador, em 1976, foi criada a Comissão Municipal de Defesa Civil, Codesal. Comissão essa, de caráter não permanente, composta por servidores municipais. Aí sim, em 1978, ela foi reestruturada, tornando-se uma comissão permanente no quadro próprio de servidores. E qual é a missão da Defesa Civil? A missão dela é promover a segurança da população por meio da redução de desastres no município de Salvador. E a atuação é em regime de plantão de 24 horas, todos os dias da semana, inclusive fim de semana e feriados, para atender a demanda da população pelo telefone 199 e presencialmente na sede da Codesal. Um breve histórico. O fatídico ano de 2015, onde houve perdas de vidas na comunidade de Barro Branco e São Martins, né, devido a fortes chuvas, vários deslizamentos com vítimas fatais, desabrigados, desalojados, além de grandes alagamentos. Isso em 2015. Já em 2016, houve uma reestruturação administrativa, orçamentária, organizacional e tecnológica na Defesa Civil de Salvador, com os focos nas ações preventivas. Então, deu-se início à implantação de utilização de tablets para a realização de vistorias eletrônicas. Então, as vistorias que são realizadas na cidade, eles vão diretamente para o nosso sistema de gestão. De referenciamento dessas vistorias, então, além de preencher as informações pertinentes aos riscos geohidrológicos, já referenciamos também essas ocorrências. E essas ocorrências já referenciadas servem como subsídio para o mapeamento de áreas de risco. Só um pequeno fluxograma de como funciona essas ações. Então, a solicitação ela é enviada através do canal de ligação 199. Em seguida, vai para o Sistema de Gestão de Defesa Civil, então o nosso sistema é registrado. Essa solicitação é designada para uma vistoria,
Essa vistoria ela é georreferenciada, como eu havia dito antes, ela serve como subsídio para a gente identificar uma área e assim iniciarmos nosso mapeamento. Falando em mapeamento, vamos falar sobre o mapeamento de área de risco, que é uma ferramenta básica para orientar a elaboração dos planos de contingência e a emissão de alertas nas comunidades em risco. Auxilia ainda na gestão territorial e as políticas de uso e ocupação do solo, no sentido de orientar a proposição de vetores de expansão urbana dos municípios em locais seguros, e assim evitar a formação de novas áreas de risco. Serve também para orientar a implantação de obras preventivas ou de reabilitação das áreas prioritárias como forma de mitigação. Atualmente, nós temos mapeado 159 áreas de risco, né? E essas áreas de risco está tanto no âmbito do deslizamento de terra, na movimentação de massa, quanto também de alagamento e inundação. Então, esses são os dois tipos de ocorrência que realizamos no mapeamento das áreas de risco. E como é realizada essa metodologia, né? Então, a análise das seguintes informações georreferenciadas. Então, com a vistoria eletrônica, né, com as vistorias georreferenciadas, nós temos a localização das ocorrências, então sabemos a densificação, né, onde está tendo essa demanda, né, de solicitação de ocorrência. Fazemos a análise topográfica também da região, depois que a gente identifica, analisamos topograficamente a região. Utilizamos também as poligonais do PDE, o Plano Diretor de Encostas, de 2004, também serve como subsídio para a gente identificar possíveis manchas de risco. Também utilizamos a bacia hidrográfica e o risco geohidrológico. Então, essa é a metodologia para a gente analisar uma área de risco. Tudo isso já é referenciado. E as definições das áreas de risco são 4. Então, tem a vistoria em campo para reconhecimento da área, depois a identificação do risco e levantamento dos dados. Referenciamos essas informações no meio civil e depois elaboramos relatórios voltados a diagnóstico da área ou as intervenções que poderão ser feitas para mitigar o risco. E esse é o produto do nosso mapeamento. Temos o mapa da área, né, que é um mapa mais de localização da unidade, né, onde a gente mapeia os acessos, se existe uma escadaria, um trecho não pavimentado, a indicação de recursos, como uma localização de um estabelecimento referente à saúde, à educação, como escola e tudo mais, áreas livres, o próprio fluxo, né, do curso d'água. Então, a gente faz um mapeamento geral, que a gente chama como mapa da área. O mapa de risco já é o próprio identificação dessas manchas de risco referente à suscetibilidade de alagamento e deslizamento, e também dos vulneráveis, né, dentro dessa mancha. Então, a vulnerabilidade tanto também para alagamento, quanto também para deslizamento de terra. O diagnóstico em si são os elementos cruciais para uma eventual ocorrência, no caso, a vegetação nas encostas. Então, se existe alguma identificação de uma bananeira, por exemplo, então a gente faz esse mapa de diagnóstico, que realmente é um diagnóstico mais preciso dessa área. Claro, a gente também faz o mapeamento da ocupação da comunidade. Então, esses vulneráveis, a gente também já referencia essas casas, levanta informações pertinentes para uma possível evacuação, né, como quantidade de pessoas de necessidades especiais, por exemplo. Então, a gente tem tudo isso mapeado, justamente para quando a gente chegar no mapa de evacuação, que é um mapa mais colaborativo, junto com a comunidade, onde é realizado trechos de evacuação e de abrigos também, para onde essas famílias, essa população, essa comunidade vai se dirigir durante um evento de risco.
Então, é realizado esse mapa de evacuação. Falando um pouco desse mapa de evacuação, vale ressaltar a questão dos simulados, que também é uma ação da Defesa Civil. Então, além da gente fazer esse mapa, né, elaborar esse mapa de evacuação com os trechos de fuga e dos abrigos, a gente treina, né? Treinamos também a população, né, que é um exercício prático que busca preparar e conscientizar os moradores de área de risco sobre o processo de evacuação em situações de risco iminente de desastre. Então, até o exato momento da elaboração dessa apresentação, tivemos 32 simulados realizados, cerca de 1.973 moradores participaram. Então, fazemos a localização da área, identificamos a mancha de risco e as vulnerabilidades, mapeamos essas casas, esses locais vulneráveis, essas famílias, criamos rotas de fuga, junto com a própria população, a própria comunidade, que ajuda, acaba sendo um mapa colaborativo, e treinamos, antes da ocorrência dessas chuvas, treinamos essa população para eles se prepararem, saberem o que fazer no momento de risco, para onde tem que se dirigir e tudo mais, e a Defesa Civil está presente quando isso acontece. A gente vai visitar em breve, nessa apresentação, um outro produto extremamente importante para a orientação dessa população. Entramos finalmente no nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, o CEMADEC, um centro que age em plantão de 24 horas e possui uma equipe multidisciplinar, não só meteorologistas, mas também como geólogos, também participam desse processo de monitoramento. E o objetivo do CEMADEC é monitorar e alertar. Monitorar, no caso, é de acompanhar e avaliar o quadro evolutivo dos fenômenos climáticos extremos que oferecem risco à população do município. Então, temos o monitoramento das chuvas, através dos pluviômetros, das estações pluviométricas, né? A previsão também de prolongação das chuvas, também é feito esse monitoramento. E a parte do alerta é mais alertar mesmo a população sobre as situações de risco iminentes associadas aos eventos extremos de chuva. Esse alerta vai tanto por uma SMS, né, que deve ser cadastrado previamente, a gente emite informações sobre a questão da continuidade de chuva e tudo mais, e vamos ver também um outro objeto extremamente importante, que é as sirenes, que entra nessa parte do alertar. Falei da estação pluviométrica, mas temos mais estações de monitoramento. Além da pluviométrica, que vocês podem ver à esquerda, tem a meteorológica, a hidrológica e a geotécnica também, que são entes que servem como apoio para o monitoramento. Atualmente, as estações de monitoramento, hoje temos as estações referentes à Codesal, ao CEMADEM e o IMET. Na Codesal, até o exato momento da produção dessa apresentação, temos 31 estações pluviométricas, 2 estações hidrológicas e 2 estações meteorológicas. No CEMADEM, a gente tem a ajuda de 20 estações pluviométricas, 2 hidrológicas e 15 geotécnicas. No IMET, temos a assistência de 2 estações meteorológicas, um total de 74 estações de monitoramento, para ajudar o CEMADEC a monitorar toda a ação climática, a ação pluviométrica daqui da cidade de Salvador. O objeto que eu estava falando anteriormente é a questão das próprias sirenes. Então, a população, chegando a um certo limiar, que a gente vai visualizar daqui a pouco, de evacuação dessa população, nós temos 11 sistemas de alerta e alarme. Esses 11 sistemas de alerta e alarme está distribuído em 10 áreas de risco. O PPDC, o Plano Preventivo de Defesa Civil, que entra como subsídio para as tomadas de decisões, que foi um plano que foi elaborado em parceria com o IPT,
e estabelece procedimentos para atuação durante eventos de chuvas intensas, fazendo com que as decisões sejam desencadeadas de forma ordenada entre os órgãos participantes do PDC, que é o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Foram estabelecidos 4 níveis de alerta: observação, atenção, alerta e alerta máximo, que a gente vai ver em instantes, de acordo com o acumulado de chuvas das últimas 72 horas e previsão meteorológica de chuva forte a muito forte para o período. No caso do PPDC, o nível de observação é uma situação de normalidade da cidade e a ação é a operação de rotina mesmo da Defesa Civil. Quando a gente atinge o nível de atenção, é quando as chuvas estão acima de 80 milímetros, isso em um período de 72 horas, né? Junto com uma previsão da continuidade de chuvas forte a muito forte, ou até mesmo se o CEMADEM e o SENAD emitir um alerta de risco alto de movimentação de terra. Tendo essa situação, passamos do nível de observação para o nível de atenção. E a ação é a vistoria em campo do PPDC. Então, é realizado vistoria em campo, sem a necessidade de abertura de solicitação nessas áreas de risco, para identificação de elementos que venham a realizar essa ocorrência. Passamos para o nível de alerta quando os informes de ocorrência de escorregamento ou indício de feições de estabilidade e a previsão da Codesal de chuva forte a muito forte. E no caso do alerta do CEMADEM, do risco muito alto à movimentação de terra. Aí sim, essa ação agora é de remoção de pessoas das áreas vistoriadas pela vistoria de campo, PPDC. Então, não necessariamente toda a população ela é removida do local, mas sim aqueles locais de extrema preocupação vinda da vistoria do campo do PPDC. E atingimos, assim, alerta máximo quando chegamos a chuva acima de 150 milímetros em 72 horas, e a previsão da Codesal de chuva forte é muito forte. Aí sim, é a remoção total das pessoas dentro daquela área de risco. Geomanta, solução provisória, uma tecnologia de cobertura provisória das encostas para impermeabilização, de rápida execução e baixo custo. Utiliza o gel composto de PVC e geotêxtil como cobertura de cimento jateado. Então, essas encostas, ele é inserido essa tecnologia, que é uma solução provisória, né, para a segurança da população. Até o exato momento também da produção dessa apresentação, nós temos 253 encostas protegidas hoje aqui em Salvador. Né? Essas informações de Geomanta, por exemplo, também são informações já referenciadas. É de primitiva polígono, então é realizado realmente a extensão dessa Geomanta para que ela entre no nosso banco de dados para servir também como subsídio para o mapeamento das áreas de risco. As vistorias são os encaminhamentos com finalidade de mitigar os riscos aos quais a população está submetida, técnicos distribuídos entre arquitetos, geólogos, engenheiros civis, ambientais e agrônomos. Eles realizam vistorias nas localidades sujeitas a risco geológico e hidrológico ou com patologias construtivas e identificam as vulnerabilidades e suscetibilidades locais, encaminhando aos órgãos membros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. São nossas vias eletrônicas. Vale ressaltar uma ação também muito louvável, que é a questão do NUPDEC, que é o nosso treinamento do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, que tem um papel extremamente relevante no processo de mitigação de risco. Envolvemos a população também nesse combate, nessa prevenção, pois a partir do momento em que a comunidade é envolvida no processo, há uma resposta positiva que se inicia desde a prevenção até a reconstrução dos cenários afetados. Temos 73 NUPDECs formados e 2.748 pessoas capacitadas nessas áreas de risco. Além do NUPDEC, nós temos também o PDCE, que é o Programa Defesa Civil nas Escolas, que é dirigido aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Salvador, e envolve o corpo docente e gestores nas ações de defesa civil. Então, nós visitamos 80 escolas, né, de 10 grupos regionais, com 9.324 alunos capacitados. O PAI, também é uma ação
muito interessante da Defesa Civil, que é um eixo de gestão mesmo de risco, que visa a indicação de soluções. Não realizamos obras, mas indicamos soluções de engenharia, urbanismo e habitação, de forma a gerar transformações efetivas nas áreas de risco. O objetivo é eliminar ou reduzir a realidade de risco de desastres. Então, é realizada uma investigação, é pensado em soluções de engenharia e soluções urbanísticas. Foram realizados 21 PAIs nessas áreas de risco, onde as soluções integradas são soluções com base em geotecnia, em manejo de águas, urbanização e áreas verdes. Vamos também mencionar outras ações da Defesa Civil, que é o nosso projeto Casarões, que são realizadas vistorias preventivas e periódicas, com o objetivo de traçar um diagnóstico da situação, para que, de forma articulada com outros órgãos, possa minimizar a ocorrência de acidentes, além de poder contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade. Então, até o exato momento da apresentação, foram mapeadas 2.079 casarões. Além desse projeto Casarões, temos também um projeto do Plano de Contingência, que é voltado para a área do Centro Histórico, que tem como objetivo a prevenção, a preparação e organização dos meios existentes para reduzir a ocorrência de situações adversas, de forma a salvaguardar a população, o patrimônio, reduzindo as consequências sociais e os danos ao meio ambiente. Então, foram cadastrados 995 casarões dentro do centro histórico. Vemos todas essas ações da Defesa Civil. E a geotecnologia está extremamente atrelada a essas ações, tanto na parte do mapeamento das áreas de risco, quanto na parte das vistorias nessas áreas de risco, na implementação de geomantas, na capacitação dos NUPDECs, do PDCE, do próprio projeto dos casarões, do plano de contingência, tudo isso está atrelado a uma gestão dos dados geoespaciais. Então, essas ações, ela está intrinsecamente ligada à parte da geotecnologia. Então, todas essas áreas que a gente acabou visualizando essas ações têm em comum uma gestão de dados geoespaciais. A tecnologia utilizada por nós é o SIG-QGIS. Então, o QGIS ele nos auxilia tanto no mapeamento quanto na verificação da consistência cartográfica dessas informações. Esses dados eles são armazenados e seguros e disseminados através de um banco de dados geoespacial, no nosso caso é o PostGIS, com a extensão PostGIS, e disseminamos essas informações através do servidor de mapa GeoServer, além do GeoServer, como o WFS, Web Feature Server, onde a gente disponibiliza quase em tempo real nossas informações vetoriais, e também temos a disponibilidade de disseminar esses dados através de um mapa via web, que a gente vai visualizar em instantes. Então, é muito importante a questão da gestão dos dados geoespaciais nessas informações, pois a geotecnologia trouxe notoriedade a esses dados, essas ações, né, esses dados oriundos dessas ações, onde essas informações tornaram-se dados cartograficamente consistentes. Pois antes havia problemas dentro dessas informações. Antes da cultura do SIG em si ser implantada na Defesa Civil, com essa reestruturação, existiam alguns problemas onde o pensante Ingel resolveu com a questão do sistema de referência cartográfica, que costumava dizer que era uma salada de fruta de referência cartográfica. Então, a mesma informação, o mesmo tema, muitas vezes era encontrado em SAD 69, em Corregô Alegre, então não tinha uma padronização do sistema de referência. Os erros topológicos, por antes trabalharmos com informações isoladas, então a área de risco era
era mapeada e a outra, uma segunda área de risco, era mapeada de forma isolada. Então, quando a gente juntou essas informações, detectamos esses erros topológicos, sobreposição, além também de nós, também foi detectado. Então, com a cultura do SIG, esses erros foram mitigados. Os atributos, no caso da padronização textual, que a gente pode visualizar aqui, a gente pode ver essa questão dessas áreas de risco acima, onde havia essa sobreposição dessas informações, hoje é passado, e a padronização textual, né, onde uma informação de suscetibilidade de deslizamento, por exemplo, o campo grau, existia registros como muito alta, maiúsculo, minúsculo, então, quando a gente realizava alguma pesquisa, acaba criando falsos positivos, isso devido à questão da não padronização textual dessas informações. Isso antes, pois hoje, com um banco de dados, nós temos o armazenamento e segurança e atualização dos dados, né? Além desses problemas que anteriormente tínhamos, que não é fácil instalarmos um sistema já referenciado, pois a gente passa por todos esses problemas, que não foi um problema da Defesa Civil, mas é uma realidade também em alguns outros locais, quando a gente viu sobre a questão dos dados cartograficamente consistentes, mas também vemos uma realidade que era a nossa antiga, né, realidade, que era o armazenamento dessas informações através de pastas de rede, pastas pessoais, no desktop, e sabemos todos os perigos que o armazenamento e a falta de segurança que esses dados dentro de uma pasta pode sofrer, né? Um delete, simplesmente apagar ou renomear essas informações, né? Mudar o caminho. Então, todos esses problemas foram detectados antes, nos nossos dados. Hoje, implementamos, nós temos nosso banco de dados geoespacial, e a boa prática do banco de dados geoespacial nos leva à modelagem dos dados, dos dados referentes às nossas ações. Vamos fazer aqui um apanhado, rapidamente, das fases de atuação da Defesa Civil, porque vamos ver lá na frente que o nosso modelo conceitual tem como base não as ações em si, os programas em si da Defesa Civil de Salvador, mas sim um modelo referente à Defesa Civil. A gente vai ver isso em instantes. Mas as fases da atuação da Defesa Civil, nós temos a Defesa Civil, ele atua de forma contínua e permanente, demandando competências institucionais de todos os órgãos públicos e privados, bem como de ampla participação da comunidade. Então, referente à Lei Federal 12.608 de 2012, nós temos a gestão do risco e a gestão do desastre. Dentro da gestão de risco, nós temos a parte da prevenção e mitigação e de preparação. Também temos a parte da análise de risco, medidas de redução do risco, ações de preparação e monitoramento. E a gestão de risco, nós temos recuperação e resposta. Como eu havia dito, apesar da modelagem ter como base os dados produzidos pela Defesa Civil de Salvador, sua estrutura foi referenciada nos aspectos conceituais de defesa civil, para que o modelo permita facilitar a sua compreensão e leitura do agrupamento. Então, a nossa preocupação de criarmos esse nosso modelo conceitual dos nossos dados foi justamente criar um modelo que seja lido não só por nós, da Defesa Civil de Salvador, mas como a Defesa Civil estadual, a Defesa Civil nacional, a Defesa Civil internacional. Então, esse modelo conceitual foi com base nesses parâmetros de conceito de defesa civil. Então, a gente pode visualizar aí agora nosso modelo de gestão do risco, onde nós temos duas pastas. Temos a redução do risco e gerenciamento de desastre. Lembrando, esse modelo tem como base o conceito, os aspectos conceituais de defesa civil, mas não podemos deixar de mencionar que o modelo trata como o estudo de caso, a Defesa Civil de Salvador. Então, não necessariamente a Defesa Civil de Salvador abrange todas as ações que eu já apresentei para vocês, abrange outros dados que a gente visualizou anteriormente, mas nosso modelo, no geral,
temos os dados referentes à redução do risco e gerenciamento de desastre. Dentro de redução de risco, nós temos a identificação do risco, análise do risco, medida de prevenção, capacitação e situação de emergência. Aqui como exemplo, por exemplo, na identificação de risco. Nós temos aqui as áreas de risco, as próprias áreas de risco, né? Entra na parte de identificação, esses riscos, as vistorias, né, dos imóveis históricos e as vistorias eletrônicas também entra nessa parte de identificar o risco. Então, essa pasta de identificação de risco compete, né, se refere aos trabalhos de reconhecimento de ameaças ou perigos e da identificação das respectivas áreas de risco. A análise de risco, ele inicia a partir do resultado gerado pela identificação do risco. Ou seja, uma vez que é realizada a vistoria, identificada uma área de estudo, que é a nossa área de risco, aí começa as ações referentes à análise de risco, fica dentro, compete a essa pasta, onde temos a identificação de cicatriz de deslizamento, os próprios imóveis vulneráveis, as suscetibilidades, as vegetações, a encosta. Então, é feito realmente uma análise desses elementos que ocasionam esses riscos. A medida de prevenção, a partir dos dados que foram obtidos, né, na análise, eles são realizadas atividades para gerenciamento das áreas de risco. Então, como o nome diz, medida de prevenção são as informações referentes a essa pasta. Geomanta, por exemplo, como a gente viu pela solução provisória, a Geomanta entra na parte de medida de prevenção. As estações automáticas, que a gente viu, as estações pluviométricas, geotécnicas, essas informações georreferenciadas pontuais desses dados competem à pasta medida de prevenção. A capacitação, como a gente já viu, no caso do UPDEC e o PDCE, a parte de capacitação vem um núcleo comunitário de proteção, né? Então, a gente já referencia onde foi realizado esses programas, né? Para a gente ter um controle melhor do espaço, saber onde nós devemos atuar, onde já atuamos. Na Defesa Civil da Escola também é a mesma coisa, então a gente já referencia essa capacitação. Gerenciamento de desastre com a situação de emergência, nós somos informações referentes à fuga, né? Então, a ocorrência está ali. Então, as informações referentes a essa pasta são o sistema de alerta e alarme de sirene. Então, a gente identifica pontualmente onde estão essas sirenes, nessas áreas de risco, os nossos pontos de encontro de evacuação, os abrigos para essa evacuação e a rota de fuga. Então, já temos dados cartograficamente consistentes através do SIG-QGIS, temos essas informações onde temos notoriedade cartográfica nessas informações, onde nossos dados estão referenciados na legislação brasileira cartográfica, então nossos trabalhos são todos em sigla 2024S, UTM. Problemas de sobreposição, aqueles erros topológicos, hoje o banco, com essa inteligência geográfica, ele acaba barrando esses possíveis erros sistemáticos. Então, o banco é o que cuida disso, o banco geoespacial. A questão da padronização também o banco, essas tabelas são normalizadas, né, facilitando não só para quem vai utilizar os dados, mas para também quem está inserindo essas informações. O armazenamento, segurança e atualização dos dados, a gente viu o grande benefício, a organização que nós temos hoje, não temos mais dados em pastas, essas informações elas são um reflexo no banco, o modelo conceitual hoje, o banco, na verdade, é um reflexo do modelo conceitual, é assim que ele está estruturado hoje. E faltou a questão da ágil disseminação dos dados via geoserviço. Anteriormente, essa disseminação era um caos, né? Tínhamos versões do mesmo dado, ou seja, se a gente pegar uma informação da área de risco Baixa de Santa Rita, por exemplo, a informação Baixa de Santa Rita tinha Baixa de Santa Rita versão 1, versão 2, então qual era a versão correta dessas informações? Então, a disseminação extremamente caótica, o acesso confuso está dentro da pasta tal, Então, tudo isso também já foi solucionado. Hoje nós temos trabalhamos
com essa solução através do WFS, né, que é o nosso servidor de mapa GeoCiber, né, que hoje a gente tem nossa janela das informações, que é o nosso mapa, nosso sistema se chama MAPA, Mapeamento e Projeto para a Área de Risco. Então, é uma janela, costumo dizer que é a janela das nossas informações. Se você quer saber como é que está a atuação, como é que estão as ações da Defesa Civil, hoje você pode visualizar esses dados através de um mapa via web, né? Além disso, para outros fins, a gente também disponibiliza o WFS, Web Feature Service, com nossos dados vetoriais. Esse mapa ele pode ser acessado através do mapa.salvador.ba.gov.br. É um sistema baseado em logins, então vocês entrem em contato com a gente. Mas, de primeira mão, posso informar a vocês que nós estamos retrabalhando esse sistema mapa, modernizando, né? Hoje está em beta, mas assim que esse sistema for estabelecido, nós vamos divulgar para vocês. Se tiverem interesse, é só entrar em contato com a Defesa Civil. Então, para finalizar, Defesa Civil, na verdade, somos todos nós, né? Eu agradeço de verdade pela participação, eu agradeço pelo convite. Lembro que eu participei em 2015 desse evento extremamente importante, ainda como estagiário, né? E agora tenho essa gratidão por estar aqui participando pela primeira vez como palestrante. Então, agradeço a todos, né? Agradeço a vocês que acompanharam toda essa trajetória das ações e como a geotecnologia está atrelada a essas ações e qual o bem dessas geotecnologias trazem para os dados produzidos por essas ações, né? Então, é isso. Eu finalizo aqui nossa apresentação. Muito obrigada, Pablo. Muito interessante conhecer o trabalho da Codesal. Já tinha algum contato com ele por conta dos estudos que a gente fez na UFBA, mas é bem interessante ver o quanto que isso evoluiu ao longo dos últimos anos. Bom, vou passar para as perguntas agora, aqui pelo chat. Certo. Só um minutinho. A primeira pergunta é da Juliana Silva, urbanista da UNEB. A questão ela fala aqui que a Codesal, no município de Salvador, possui metodologia e técnicas de monitoramento de risco, mas que desde o Brasil colônia que já existe deslizamento na região, né? E ela quer entender o que é que se pode avaliar da geomorfologia soteropolitana e da ação dos órgãos, em especial da Defesa Civil, ao longo dos séculos para atingir níveis satisfatórios de segurança. O que é que a Codesal tem feito ao longo desse tempo por conta desses problemas da geomorfologia do município, né? Essas encostas, essas dificuldades todas que temos aqui. Sim, não só a Codesal, mas como a prefeitura em si, vem trabalhando com soluções. A Geomanta, por exemplo, é uma solução provisória que é de extrema importância. Vemos beneficiando várias famílias, né, cobrindo essas encostas, além das nossas visitas também, né, e orientações para a população que acabam não tendo opções e se inserindo em áreas de risco. Então, temos essa questão dessa capacitação, temos essa orientação. A Prefeitura Municipal de Salvador vem trabalhando, vem adicionando esforços, né, para a eliminação desses problemas, né? Graças a Deus, temos 2 anos sem vítimas fatais. A chuva, nesse ano, a gente vê que está sendo forte, presente em todo esse ano aqui em Salvador, e graças a Deus, com as ações, não só da Defesa Civil, mas como da Prefeitura em si, dos outros órgãos, vemos salvando vidas, né? Obrigada. Eu vou aproveitar aqui minha vantagem de estar como moderação e colocar uma pergunta minha, que não está na lista aqui do chat, mas que tem a ver com o que você está falando. Porque eu estava observando durante sua fala, por exemplo, né? Você trata da importância da própria comunidade ajudar a construção de um mapa colaborativo das rotas de fuga,
da importância do papel da população e principalmente das escolas no processo de disseminação de conhecimento, para entender um pouco mais o que é essa questão de desastre, a necessidade dos cuidados. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito complicada aqui em Salvador, não só a geomorfologia, como a Juliana aplicou, mas associado a isso, a questão da ocupação irregular, que aí já é um problema social bem mais abrangente por conta da própria condição econômica do município, da discrepância social que a gente tem e que gera um processo de ocupação que muitas vezes leva grande parte da população a ocupar essas encostas, a ocupar áreas alagáveis, que é exatamente a região onde gera esses conflitos e que a Codesal tem que estar atuando de maneira, entre aspas, preventiva, mas eu acho que tem uma coisa muito maior por trás disso, que é uma ação preventiva de evitar a ocupação desses espaços. E se dentro desse combate que a Codesal faz, também se discute um pouco esse processo de ocupação do município. Eu queria que se você pudesse falar alguma coisa nesse sentido, ou se de alguma forma combater essa ocupação irregular é meio que enxugar gelo por conta do tamanho de equipe, do tamanho da cidade, enfim. Obrigada. Fabíola. Obrigado pela pergunta. É complicado. Como você mesmo disse, é um problema extremamente complexo. Vai além de apenas risco geológico. Vai questão de necessidades, às vezes também interesses, mas o que eu tenho a dizer estamos fazendo a nossa parte, a Defesa Civil, participamos sim de conversas, de planos para a gente diminuir essa ocupação irregular, mas a Defesa Civil tem feito os seus esforços para que isso não aconteça, como eu falei, sobre a questão da capacitação, da disseminação dessas informações, dos perigos que podem estar atrelados a essa ocupação, mas é um problema extremamente complexo, é um problema que a Prefeitura vem conversando para que cada vez menos a gente tenha essas ocupações que só vêm preocupar não só a quem mora, mas também os gestores aqui na cidade. Ok, Pablo, obrigada. O Gredson Reis, ele fez duas perguntas, mas a primeira está associada aos mecanismos de alerta para a população, que vão além das sirenes, você já respondeu durante a palestra, e uma outra que foi, ao promover grandes eventos em determinados espaços que são ocupados pela presença humana, nesses eventos, a Defesa Civil atua na fiscalização para emissão de autorização ou impedimento? Ele não especificou, mas eu imagino que sejam eventos como Carnaval, Réveillon, outras festas de grande porte que você vai ter uma movimentação alta da população. Tem alguma atuação da Defesa Civil nesse sentido? Temos, sim. Esses grandes eventos também têm a participação da Defesa Civil. Não mencionei essas ações porque não são ações que produzem dados geoespaciais, mas são realizadas vistorias dos locais. Tanto Carnaval, temos uns postos instalados da Defesa Civil, nesses grandes eventos de Carnaval, por exemplo. A festa de fim de ano também tem a presença da Defesa Civil, que nós vamos nessa área para a gente verificar alguns possíveis riscos para a população durante esse processo, mas sim, a Defesa Civil de Salvador também atua nesses grandes eventos. Ok, obrigada. Tem algumas comemorações aqui, parabéns pelo trabalho, do Diogo Caribé, do INEMA, do Denison, Grande Diogo. Da Karina Salles também, do Elton Pereira, o próprio Gretson também fez comentário a respeito. Tem mais uma pergunta da Jaqueline Amorim, estudante da UNEB. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho em parceria com a população. Trazer a população como parte desse trabalho de prevenção aumenta a conscientização e, desta forma, o resultado. Ela fez um comentário, Eu queria fechar com mais uma pergunta minha. À vontade. Estou me aproveitando aqui. Você falou que teve de 2015, 2016 para cá, depois do acidente do Barro Branco, teve uma mudança de procedimento
dentro da instituição. Isso culminou, inclusive, com a construção de um banco de dados, com a organização do dado geográfico, para isso servir de subsídio para o trabalho da equipe. Entretanto, isso, de certa forma, é uma mudança de paradigma dentro da instituição, né? E, tradicionalmente, os profissionais que atuam em alguns órgãos públicos, eles tendem a ter uma certa dificuldade na mudança de paradigma, na mudança de procedimentos técnicos. Como é que isso está hoje, agora que o processo já está pós-discussão, mas já implantado, ou mais bem configurado ao longo desse tempo? Houve muita resistência da equipe, eles compraram a ideia e têm atuado de maneira parceira com todo mundo que está envolvido? A reestruturação da Defesa Civil confunde muito com a minha história na Defesa Civil. A minha inserção no quadro de colaboradores veio justamente para isso, para inserir a cultura do SIG, né, na Codesal, e estruturar essas informações. E realmente, como eu havia dito antes, realmente foi uma mudança, foi um quebra de paradigma, pois antes estávamos mais remediando do que prevenindo. Então, com essa reestruturação, com o SEMADEC, por exemplo, foi uma grande ferramenta, uma grande ação da prefeitura trazendo essa modernidade, aí sim, começando caminhando na questão da prevenção, e a parte da geotecnologia também. A resistência não tem jeito. Eu lembro muito bem da grande resistência de entender sobre o sistema sistema de referência, por exemplo, da importância que deveria ter. Então, o profissional em gel, cabe ao profissional em gel a instruir esses produtores dos dados, né? Não simplesmente impor que deve ser SIG 2024, mas sim mostrar o porquê deve ser, né? A forma de produção dos dados antigamente na Defesa Civil, início de 2016, era de forma que eram dados produzidos como ilhas. Os setores eram ilhas. Então, a gente tinha áreas de risco com uma geometria, com uma forma, um outro setor trabalhava a área de risco com uma outra forma, ou até chamava essa informação com um outro nome. Então, eram ilhas, né? E aí, a minha inserção fez com que esses dados se organizassem. Pastas, até um momento, era o meio mais comum de disseminar essas informações ou de armazenar esses dados, mesmo sendo pastas em rede, né? Então, a resistência foi muito grande. Até a gente realmente consolidar o SIG, foi muito grande. Banco de dados, como foi instalado, houve a dificuldade, né? Apesar de que toda a produção do banco de dados foi pensado para uma facilitação, não só pensando nos dados, mas pensando em quem está produzindo os dados, né? A questão da facilitação, mas havia receios, né, de mexer em banco de dados, apesar de que os produtores eles não têm acesso diretamente a um banco de dados, mas sim as vias para inserção, mas existia receio, não sabiam como manipular esses dados, então foi um outro problema muito grande. A questão, como eu citei, da padronização textual das informações, então cada um, dependendo do colaborador, inseria o registro de uma forma, por exemplo, muito alto com A maiúsculo, muito alto com A minúsculo, e quando a gente implantou esse banco de dados, a gente identificou tudo isso de uma vez, né? Pois a gente, essas áreas de risco, hoje a gente tem 159, vamos dizer assim, eram 159 arquivos separados, e não apenas um arquivo com 159 registros. E quando a gente juntou essas informações, aí veio todos os problemas. Visualizamos os problemas de topologia, de sobreposição, de geometria inválida, de nós, além do sistema de referência, como eu citei também. Então, teve que ter essa adequação cartográfica, essa adequação dos dados antes da inserção no banco. O banco de dados hoje, que esse banco novo é o Banco Gestão de Risco Defesa Civil Salvador,
veio para trazer extremas melhorias e notoriedade aos dados geoespaciais. Hoje, digo que eu tenho parceiros lá, os colaboradores. Quero agradecer aqui agora também o pessoal dos setores de mapeamento, né? O setor também do mapeamento de geomantas, os próprios engenheiros, os vistoriadores, que hoje temos parceiros. Hoje a Defesa Civil, antes trabalhávamos como ilha, hoje nós somos todas almas, somos um só. Então todos hoje se preocupam com essa parte da cartografia, todos hoje dão sugestões até para melhorar essa gestão. Então hoje está extremamente melhor. Hoje não somos sombra do que éramos em 2016. Perfeito, Pablo. Obrigada. Tem uma última pergunta aqui que eu vou pedir para você ser breve na resposta, porque a gente está com o tempo apertado. É do Genilson Melo. Ele comenta o seguinte: existem fiscalizações e ações no sentido de coibir para prevenir construções de casas em terrenos invadidos do município, onde são feitas escavações clandestinas com escavações de esgoto e água, por exemplo? Não entendi a pergunta, Rafael. Pode repetir? Desculpa, ele quer saber se existe, por parte da Codesal, algum tipo de fiscalização ou ação que coíba, que evite, né, que combata a construção de casas em terrenos invadidos, onde são feitas algumas escavações clandestinas de esgoto e água. Bem, se tem alguma ação nesse sentido? Uma ação global, a gente não abraça essas ações globais, mas com as capacitações, a ideia de capacitar tanto essas comunidades quanto as crianças, né, nas escolas é simplesmente de disseminar essas informações. A gente atua em cima da área de risco, mas essa atuação, essa capacitação, esse treinamento, essa disseminação dessas informações, a ideia é conscientizar a população, começando pela área de risco, e assim se expandindo. Ok. Obrigada, então. Vamos agradecer ao Pablo Almeida dos Santos pela apresentação e a todos os ouvintes que estão conosco pelo YouTube. Atenção, não percam a próxima palestra. Ela acontece às 11h10, é só o tempo de beber uma água. O tema da palestra é GeoAter, o uso das geotecnologias no suporte ao planejamento e monitoramento das ações de APER para a agricultura familiar, ministrada pelo senhor Rivelli Rivetria, da STR. Começa às 11h10. A gente vai ter só esse pequeno intervalo. Obrigada a todos.